Olá, tudo bem? Estamos aqui com o nosso segundo vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre as bases do otimismo, bases essenciais para o otimismo. A gente parte de um raciocínio que diz que a pessoa otimista, ela reconhece que coisas ruins podem acontecer. Então não é uma pessoa que vive num mundo de fantasia achando que tudo vai ser sempre maravilhoso, não vou ter problema nenhum. Não, a gente sabe que na vida nós vamos encontrar dificuldades, vamos ter momentos muito difíceis, né, desafiadores, dores muito intensas que a gente vai ter que aprender a lidar, né? Então, o otimista ele sabe racionalmente que isso acontece, é natural da vida. Porém, ele sabe racionalmente que é possível superar os desafios que surgem. E ele procura, com bom senso, construir um futuro melhor. Então, primeira coisa, para a gente aprender a ser otimista, a gente precisa de uma base essencial. Alguns conhecimentos precisam estar muito bem fundamentados dentro da gente, muito bem explicados racionalmente, para que a gente possa entender melhor a vida. Mais uma vez, eu vou usar da minha própria história de vida, porque eu acho que isso vai facilitar a compreensão dessa questão do otimismo, de aprender a ser otimista, né? Eu, durante muito tempo na minha vida, eu passei por situações, algumas delas muito difíceis, e que infelizmente se repetiram durante os anos da minha vida. E eu não entendi o porquê que isso acontecia. Eu achava que o problema era culpa minha, era alguma deficiência minha, né? Eu tinha algum problema. Eu não entendi o que estava acontecendo. Isso me trouxe grande sofrimento. Eu mergulhava nessas situações, colhia grandes decepções, aí eu acabava adoecendo emocionalmente, o adoecimento emocional me levava a adoecer fisicamente, e aí a recuperação desse processo todo era longa, difícil. E aí, quando eu estava recuperado, surgia uma outra situação semelhante, eu acabava repetindo tudo de novo, né? Até que, graças a esse meu autodidatismo, né, essa minha curiosidade, vontade de querer entender a vida, de querer entender por que as coisas acontecem, né, qual o meu objetivo aqui nesse mundo, eu acabei entendendo agora, isso é recente, né, a minha condição. Eu falei até no outro vídeo, né, sobre a minha condição cerebral, tudo que é um pouco diferente, né. Então hoje eu vou explicar sobre isso, né, e mostrar aí de forma meio metafórica o último exemplo do que aconteceu recentemente, que eu estou vivendo ainda, né, para vocês entenderem por que a gente precisa ter essas bases, né. Bom, há algum tempo eu me descobri um superdotado. Superdotado não quer dizer que você é um gênio. Existem superdotados que são gênios, né? Mas existem superdotados que não são gênios, né? O meu caso, dentro desse leque aí de superdotação, eu me encaixo no superdotado empático. O que é isso? Superdotado empático é a pessoa se doa, e às vezes até se doa tanto que esquece de si mesmo. A empatia sem limites, ela pode virar um autoabandono, que é o que acontecia comigo, né? O superdotado empático, ele não apenas percebe mais, ele sente mais. É como se eu vivesse em carne viva, sabe? Uma simples brisa de ar arde muito. Pesquisas em neurociência mostram que o cérebro superdotado ele apresenta uma maior conectividade neural, é um cérebro diferente, né? Construído de forma diferente. A velocidade de processamento, a intensidade nas respostas do sistema nervoso central
são diferentes, são mais rápidas. Essa arquitetura diferenciada está associada a uma hiperresponsividade emocional e sensorial, né? Ela também é chamada de sobreexcitabilidade. Então, o que é isso? Os superdotados, eles sentem profundamente e muitas vezes absorvem as dores alheias, o que pode gerar uma sobrecarga em cima da pessoa. Tem uma pesquisadora, a doutora Linda Silverman, ela descreve que superdotados apresentam percepção ampliada do ambiente e das emoções, o que os torna mais propensos a sentir a dor do outro como se fosse a própria. Ela aponta que isso não é bom mocismo, né, mas é o resultado de um sistema nervoso hiperresponsivo. Né? Então, o meu cérebro, no caso, ele funciona de modo diferente. As emoções, os sentimentos, elas são vividos e sentidos com muito mais intensidade. E isso, sem a devida educação, sem a devida compreensão, o preparo, pode causar muitos problemas. Para mim, que tenho essa condição, né, para qualquer pessoa que tenha essa condição, e para as pessoas que convivem comigo. Né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem, né? Assim, o cérebro do superdotado ele não funciona apenas mais rápido em termos cognitivos, mas também é mais sensível em termos emocionais e sensoriais. Isso significa o quê? Que pequenos gestos, tons de voz, expressões faciais são captados e interpretados com mais intensidade. O sistema nervoso autônomo responde de forma acentuada. Então, às vezes sinto taquicardia, sudorese, tensão muscular, muito problema com tensão muscular. Isso pode aparecer em situações que para outras pessoas passa batido, sabe? Outras pessoas passam por um determinado acontecimento, por reações das outras pessoas e não sentem nada, sabe? Normal. Mas no meu caso não, eu sinto isso com muito mais intensidade. Então, críticas, sarcasmos, uma série de indiferença, sabe? Isso tudo pesa muito mais, a gente dói muito mais. Então, essa plasticidade cerebral, ela facilita a criação de conexões emocionais profundas, mesmo em pouco tempo de convivência. E é o que acontecia e acontece comigo, né? Eu vou contar a última situação que eu vivi, que eu ainda estou vivendo, né? De um modo metafórico, para vocês entenderem. Um dia, uma pessoa trouxe para mim uma passarinha. Uma passarinha. Essa passarinha, ela estava muito machucada, estava muito sofrida, sabe? A tal ponto que nem ela mesma acreditava que poderia curar-se. E também os que estavam à volta dela também já não acreditavam mais, porque já fazia tempo que ela estava nessa situação, né? Mas quando eu olhei nos olhos dessa passarinha, eu estabeleci conexões emocionais profundas com ela, amor. E eu acolhi essa passarinha dentro de mim. Ela fez um ninho no meu coração, né? E eu trouxe ela para a minha vida, cuidei dela, dei o melhor de mim, sabe? Acompanhei ela em todos os processos de recuperação. Me doei por completo, a ponto de esquecer de mim, a ponto de descuidar de mim. Por eu ser desse jeito, né, ter essa condição de superdotação empática, eu não tinha conhecimento disso naquela época, né, por isso que é bem recente. Eu não tinha conhecimento mais aprofundado dessa condição, então não sabia lidar comigo mesmo, né? Consequentemente, essa passarinha também não soube, não tinha conhecimento sobre isso, não soube lidar com essa minha condição, né? E acabou que a gente foi muito difícil essa convivência, né, em alguns aspectos. Bom, mas graças a Deus essa passarinha se curou, né?
Hoje ela está bela, saudável, mas como passarinha ela voou, foi embora e deixou um ninho dentro do meu coração vazio. E isso ficou muito difícil. Uma sensação de desamparo, de solidão, de tristeza muito grande. Mas como eu disse, essa situação não é a primeira que acontece. Ela já aconteceu outras vezes na minha vida. A diferença é que naquela época eu não sabia da minha condição. Não sabia dessa superdotação empática, né? Que meu cérebro funciona, é construído, a estrutura dele é diferente do cérebro de outras pessoas. Isso me dá algumas vantagens, né? Cognitivas e emocionais. Eu sou capaz de manifestar mais compaixão, mais piedade, tudo, mas também tem grandes desvantagens, né? Se eu não souber lidar com isso. Eu acabar me auto-abandonando, né? De eu acabar me culpando, não compreendendo a vida e as coisas como elas realmente são. É aí que entra o aprender a ser otimista do Dr. Martin Seligman, né? Que ele, todo esse conhecimento, essa pesquisa que ele traz em cima do otimismo, ela nos ajuda a mudar a nossa mente, a mudar o nosso jeito de lidar com as situações. Para mim tem sido maravilhoso, tem me ajudado muito. E como isso tem feito bem para mim, eu quis compartilhar isso com outras pessoas. Porque pode ter pessoas aí, você que está me assistindo, de repente você também se reconhece vivendo uma situação semelhante. E aprender a usar o otimismo de forma correta, esse diálogo interno que você tem consigo mesmo quando enfrenta situações desafiadoras como essa que eu estou enfrentando, né? A maneira como você descreve essa situação, explica para você mesmo essa situação desafiadora. Se você faz dentro das técnicas, né, que o Dr. Seligman explica sobre o otimismo, fica muito mais fácil de lidar. Você deixa de ter aquela visão pessimista, né, onde você se sente desamparado e não importa o que você faça, nada vai mudar, né? Você deixa isso de lado, porque isso é uma irrealidade. E você passa a ver a vida como ela realmente é. É possível, sim, enfrentar desafios, mudar essas situações, fazendo uso do bom senso, de um otimismo com bases racionais, concretas. Existe uma diferença entre você saber e você crer. A gente vai falar sobre isso num próximo vídeo. Saber é fundamental. Conhecimento realmente liberta. Então, hoje esse vídeo ele é um pouco mais curto. Eu quis gravar ele como uma forma também de exercitar esse otimismo aprendido. De confiar que eu posso me abrir, eu não tenho necessidade de ficar me escondendo. Uma das características, né, do superdotado empático é que conforme a gente enfrenta sofrimentos, dificuldades, a gente vai se machucando pela vida, a gente passa a se fechar, ao ponto de você esconder a sua capacidade, esconder esse dom, né? Essa sua capacidade de cognição e tudo, você passa por burro. Você faz questão de se passar por burro, de esconder suas capacidades para não se abrir. Com medo de críticas, medo de sarcasmo, medo de que as pessoas te façam sofrer.
porque o sofrimento, a dor que a gente sente, sendo assim, um superdotado empático, é muito grande, é muito difícil. Então, durante muito tempo, eu passei praticamente a minha vida toda me escondendo, sabe? Escondendo meus dons, escondendo minha capacidade, me passando por burro, para que as pessoas me deixassem em paz. Eu achava que agindo assim ia resolver os problemas da minha vida, né? Mas foi um grande erro, porque se não resolveu, na verdade isso só me trouxe mais sofrimento, mais dor, mais dificuldade. E aí eu sempre volto nessas situações como eu estou agora, né? Depois desse último acontecimento aí com a passarinha, né? Eu acabei adoecendo emocionalmente novamente e, consequentemente, adoeci fisicamente, né? Estou com alguns probleminhas aí de saúde física, né? Mas todo esse acervo de conhecimento, de terapia, de tudo que eu passei, experiências, hoje eu tenho condições, eu sei como fazer, eu sei o caminho a seguir e, principalmente, esse otimismo aprendido me deu as ferramentas, né, para que eu possa conseguir sair, caminhar com as minhas próprias pernas, levantar minha cabeça e seguir em frente com o meu próprio esforço. E hoje eu estou confiante de que eu vou conseguir, sim. E daqui para frente, eu não vou mais esconder o que eu sou. Eu vou, pelo contrário, ajudar a divulgar bastante essa questão da superdotação empática e para que as pessoas entendam como é lidar com alguém assim e principalmente para que eu próprio aprenda a lidar com isso que eu sou, né? Graças a Deus, hoje em dia, tem bastante material na internet, muita informação sobre isso. Já foram feitas muitas pesquisas, só essa do Martin Seligman já tem 25 anos de pesquisa. Quando eu era criança não existia nada disso, né? Isso estava tudo começando, né? Estava em estado embrionário. Hoje está diferente, está melhor, né? Então, vamos ser otimistas, vamos lutar, mas não vamos nos fechar. Vamos lutar juntos, vamos compartilhar experiências, vamos nos abrir. O melhor caminho, a melhor solução para a gente enfrentar os dilemas da vida é isso, é cooperando junto, é trabalhando juntos, é deixar de se esconder, é ser autêntico, né? É viver. Por que eu tenho que ficar me escondendo? O meu cérebro é diferente. E daí? Isso tem aspectos muito positivos, tem alguns difíceis, mas e daí? Cada pessoa é única. Cada pessoa tem o seu jeito de ser, tem as suas condições, as suas necessidades diferentes. Então, por que a gente tem que ficar se escondendo, né? Bom, pessoal, é isso. O vídeo de hoje era o que eu queria dizer e eu espero compartilhar muita coisa, compartilhar bastante conhecimento aqui no Otimismo Online. Espero, sinceramente, que esse compartilhamento de experiências, de conhecimentos que eu aprendo e compartilho com vocês, que isso faça a diferença, que isso ajude você, ajude muitas pessoas, que isso chegue longe, né, para que a gente possa deixar algo de significativo para esse mundo. Até o próximo vídeo.